ao sistema penitenciário justamente lá, no Rio de Janeiro. Essa taxa equivale a 522 dos mais de 1.000 detentos que deixaram os presídios por conta do benefício de fim de ano. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, boa noite, bem-vindo aqui ao Band News. O que você nos diz sobre essa taxa? Está dentro de um padrão? Ela foi mais alta, foi mais baixa nesse ano? Ela está mais alta do que o normal, né? E ela, infelizmente, reflete a péssima lei de execução penal que nós temos, uma lei frouxa, né? O nosso telespectador precisa saber que desses marginais que tiveram a saída autorizada no Natal e não retornaram, a grande maioria é formada por traficantes, assaltantes à mão armada e assassinos. Tá? No Brasil, só cumpre pena privativa de liberdade quem comete crime grave, ao contrário do que se costuma divulgar aí, de que tem muito ladrão de galinha preso. Isso é mentira. Tá? Do total de crimes previstos na nossa legislação, em apenas menos de 5%, o juiz é obrigado a condenar o preso a uma pena de prisão em regime fechado, né? Que é o que eu chamo de prisão de verdade. Então, quem hoje cumpre pena no Brasil é traficante, é homicida, é latrocida, é assaltante. Esse é o perfil: 30% de traficante, 30% de assaltante, 10% de homicida. Enfim, tem os números aí, vocês vão ver que não tem ladrão de galinha cumprindo pena, tá? Não tem ladrão de bicicleta, são traficantes são criminosos de alta periculosidade. E aí você verifica que numa saída de Natal, que a lei autoriza para os que estão em regime semiaberto, e a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que pessoas condenadas por crimes tão graves têm direito a cumprir a pena em regime semiaberto depois de 1/6 do tempo a que foi condenado, depois de 2/5, dependendo do caso, do tempo a que foi condenado? Por que um homicida não cumpre a pena inteira em regime fechado, como acontece na quase totalidade dos países do mundo? Se foi condenado a 12 anos, cumpre 12 anos, né? Ou cumpre 80% pelo menos, e aí vai se ver se tem direito a livramento condicional. No mundo inteiro é assim: aquele cumpre 2. Condenado a 12, 1/6, cumpre 2 e vai para o semiaberto. O que é o semiaberto? Semiaberto, em primeiro lugar, de dia fica na rua, sem qualquer controle, e de noite volta para a prisão. Né? Em segundo lugar, no semiaberto, além disso, ele tem direito a essas saídas temporárias em determinadas datas do ano, em que ele nem precisa voltar à noite. Ele tem direito a passar 2, 3, 4, 5 dias direto. Né? E aí o resultado é esse, né? 40 e tanto por cento de fuga. Né? Repito, não é de estelionatário, não é de passador de cheque sem fundo, é de assaltante à mão armada, é de homicida, é de traficante que usa fuzil, é de gente que mata, tá? De gente que aponta a arma para os outros e eventualmente mata. Qual é o sentido de nós insistirmos nesse regime semiaberto, com esses benefícios de saída temporária e outras coisas mais, né, para criminosos dessa natureza? Bom, você está apontando onde está o X da questão, né? Por outro lado, eu te pergunto, qual é a disposição dos nossos legisladores de fazerem algo sobre isso, de mudarem essas regras, porque isso tem que passar, obviamente, pelo Congresso Nacional. Há projetos de mudança, há essa tentativa e há essa disposição, porque para tudo no Brasil tem que ter vontade política, senão a coisa não anda. É verdade. Olha, o Congresso desperdiçou uma grande oportunidade em dezembro de 2019, né, com o pacote anticrime, que buscava de início um endurecimento de penas, né, mas que acabou atingindo um resultado pífio, né, e a comprovação está aí, né, porque o caminho correto, né, na minha opinião e na opinião de muitos que partilham dessa ideia, é acabar com esse sistema de regime semiaberto. Tá? Você, para o criminoso de alta periculosidade, que, repito, é o perfil desses que fugiram, tá? A pena vai ser cumprida integralmente em regime fechado. Nós tivemos uma lei estabelecendo isso não faz nem tanto tempo assim. Tá?
A Lei 8.072 era de 1990 e dizia que os condenados por crime hediondo não teriam direito à progressão de regime. Cumpririam a pena inteira em regime fechado. Mais à frente, quando tivessem tempo suficiente para livramento condicional, poderiam obter esse benefício dependendo do caso. Mas aí nós estamos falando de 70% da pena, 75%, 80%, dependendo da situação, não um sexto. Tá? Você imagina um assaltante condenado a 6 anos, o assaltante apontou uma arma para uma pessoa, até pouco tempo atrás ele saía com 11 meses para o regime semiaberto, e aí fugia, como esses fugiram. Tá? Então você tem que ter uma lei que acabe com esse regime semiaberto, que volte ao sistema da Lei dos Crimes Hediondos, que vigorou de 1990 até 2005, quando o Supremo, por 6-5, de uma maneira que juridicamente não tem explicação, né? Não dá aqui para entrar em detalhes técnicos, mas de uma hora para outra ele considerou essa lei inconstitucional e disse, não, todo mundo vai ter direito a ir para o regime semiaberto. E aí nós estamos vendo essa semana, né? Assaltantes, traficantes, né? Se aproveitam do regime semiaberto, vão para a rua, assassinos, né? E não voltam mais. Né? E o risco para a população é enorme, porque, veja, desculpe dizer o óbvio, né? Mas quem tem o perfil de aproveitar uma saída temporária, né? Que se baseia na confiança que o sistema tem no preso, quem tem esse perfil, né? De aproveitar da saída temporária para fugir, né? Você acha que está disposto a se reintegrar à sociedade ou está disposto a voltar a cometer crimes? Né? Me parece que a segunda opção é a mais óbvia. Né? Então, eles vão reincidir, eles vão voltar a traficar, assaltar, matar, estuprar, etc. Para a gente traçar um paralelo aqui, já finalizando o nosso bate-papo, Marcelo, como é que você vê essa questão da saidinha em outros países? Como é que a coisa funciona lá em países com mais estrutura? A gente tem um monitoramento via tornozeleira eletrônica, por exemplo, se tem uma fiscalização de fato, porque enquanto a parte da legislação não anda, a fiscalização continua pecando, uma vez que não se consegue ter esse monitoramento para trazer os presos de volta também, já que é uma relação baseada em confiança, mas a confiança também é deixada de lado em boa parte desses casos. A gente está falando de número de 42%, que é bastante expressivo. Isso, veja, na imensa maioria dos países, tá? Com exceção talvez de meia dúzia ou um pouco mais, não existe progressão de regime. De maneira que o que define o seu regime de cumprimento de pena é a gravidade do seu crime. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você é condenado por um crime sem violência, sem gravidade, você vai cumprir a pena numa penitenciária de segurança mínima. Tá? Se a gravidade é maior, numa penitenciária de segurança média. Se é um crime muito grave, tá? Você vai cumprir numa penitenciária de segurança máxima. Quanto tempo você vai cumprir dessa pena na penitenciária de segurança máxima? O tempo todo. Tá? Se você foi condenado a 10 anos, vai cumprir 10 anos, porque o que define não é o tempo, o que define é a natureza do crime. Tá? Se você é um latrocida, se você assaltou e matou uma pessoa, você é um criminoso de alta periculosidade, então você vai cumprir toda essa pena numa penitenciária de segurança máxima, que seria, vamos dizer assim, mais ou menos o equivalente ao nosso regime fechado. Né? Aqui não. Tá? Aqui, mesmo que você tenha praticado uma barbaridade dessas, né, um latrocínio, que é um crime horrendo, né, você tirar uma vida para ficar com um celular, tirar uma vida para ficar com uma bolsa, uma carteira, um carro, enfim, né, um bem material, mesmo assim você vai ter direito a progredir de regime. Em um determinado momento, antes da metade de cumprir a sua pena, do tempo de cumprimento de pena, você vai estar na rua, né, nesse regime semiaberto, você vai estar na rua na saída temporária. Né? Então, eu insisto, o problema é essa visão, né, de progressão de regime, né, de que todo mundo merece progressão de regime, porque na lei brasileira é para todo mundo, não pode ter exceção. Estuprador, latrocida, assassino em série, né, a mulher que mata o pai e a mãe, a jovem de São Paulo lá que matou... Não tem, todo mundo tem direito. Né? Chega um momento que vai todo mundo para a rua. Alguns voltam, outros, como a gente está vendo, não voltam. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça no Rio de Janeiro, a gente agradece aqui pelas reflexões provocadas, né? É um assunto que realmente rende pano para manga, rende muitas discussões e atenção. Então, seguimos sempre acompanhando. Muito obrigada, boa noite, bom ano para você. Obrigado, bom ano novo a todos. Obrigada. Vamos fazer